Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre os números decimais. A gente já falamos aí, abordamos os conteúdos sobre os números inteiros e naturais, falando então agora sobre os números decimais. Vamos então para a tela aqui do computador para nós definir um pouco aí o que é os números decimais. Definição geral, né, dos números decimais é um número que ele não é um número inteiro. Não é composto somente de número inteiro. Ele contém sua parte inteira e a parte decimal, a parte após a vírgula. Porém, né, esse método, essa forma de números decimais, ela tem grande vantagem no nosso dia a dia, certo? Na utilização no nosso dia a dia. Por quê? Porque é muito mais comum utilizarmos números decimais do que números inteiros para os nossos procedimentos diários. Um exemplo no caso, se a gente vai abastecer um carro, se nós formos olhar o valor que a gente pagamos em dinheiro, provavelmente muitas vezes é inteiro. Vamos supor que a gente botou lá R$100 de gasolina no carro. Porém, a gasolina em litros ali provavelmente vai estar fracionado. Vai ter um número inteiro. Vamos supor aí que você colocou 20 litros, ponto 5, certo? Então você botou 20 litros e 500 ml, certo? Isso é coisas mais comuns, como o dinheiro, que você vai comprar algo que é 3,89, você ali está fracionando, tendo ali os números decimais no meio. Esses números em si, ele merece uma atenção especial devido às suas características. Por quê? Porque é características que está no nosso dia a dia, números muito comum. Mas, de uma forma geral, os números decimais, ele ocorre devido a uma divisão não exata de valores, principalmente da divisão não exata de números naturais ou números inteiros. Por quê? No caso, o resto da divisão ela é diferente de zero. Por isso, então, que dá os números decimais. Vamos aqui exemplificar com dois casos aqui específicos. Um de 24 dividido por 2 e 35 dividido por 2. Pegando, então, o primeiro caso de 24 dividido por 2, teremos o seguinte. 2 é um número maior ou igual a 2? É igual, não é isso? Então, dá para ser dividido esse número por esse. Nesse caso aqui, como são iguais, multiplicaremos por 1. 2 vezes 1, 2, certo? Subtraímos então aqui, temos 0. Como 0 é menor do que 2, precisamos então descer o 4. Ao descermos o 4, nós teremos o quê? 4 dividido por 2. 4 é maior do que 2, correto? Isso mesmo. Então, precisamos agora achar um número que multiplicado dê igual a 4. 2 vezes 2, 4, certo? Então, agora nós temos aqui, ó, resto igual a 0. E o valor da operação, 12 inteiros, beleza? Agora vamos aqui para esse segundo caso. O 3 é maior ou igual a 2? É. Então, vamos realizar primeiramente a divisão dele. Um número aqui multiplicado que dê igual ou menor do que esse. Se nós multiplicarmos por 2, 2 vezes 2 vai dar 4, então já é maior. Então será por 1 mesmo. 1 vezes 2, 2. Vamos subtrair aqui, 3 menos 2, 1. 1 no caso aqui em questão é menor do que 2, então precisamos descer aqui o 5, certo? Descendo então esse 5, se nós multiplicarmos aqui um valor por 2 para dar esse valor aqui, se nós multiplicarmos por 8 dá 16, então se multiplicarmos por 7 dá 14. Ao subtrairmos aqui, teremos no caso 1. O 1 é menor do que o 2, então não conseguiremos dividir. Consequentemente,
o resto é diferente de zero. Então, esse número aqui, se nós continuarmos a divisão, ele vai proporcionar um número decimal. Com isso, o que é que acontece? Esses números decimais aqui em questão, a gente não vamos realizar essa operação agora mesmo. Algumas aulas mais à frente, aí vocês vão ver esse conteúdo aí de divisão de números decimais nas operações fundamentais, beleza? Então, de uma forma geral, como é composto os números decimais? Como é o formato dele em si? O número decimal é um algarismo, é um número posicional. Isto é, o valor do algarismo depende da posição em que ele ocupa. Como assim? Da mesma forma, né, que a gente tinha nos inteiros e nos naturais, que eles são compostos, né, de unidades, dezenas, centenas, unidade de milhares, para os decimais também. Porém, eles vão entrar na conta após a vírgula, certo? No caso, quando deixar de ser inteiro. Aí entra, no caso, os decimais. Vamos aqui mostrar um exemplo a vocês do nosso dia a dia, que é mais utilizado aí números decimais grandes e números decimais pequenos. Como assim? Na engenharia civil é mais utilizado números decimais pequenos. Vamos supor aí, né, no caso, a construção de uma parede em si, ali provavelmente a grande maioria dos valores é inteiro. O valor mais alto é parte de inteiro. Como assim? Vamos supor aí que nós tenhamos 7 metros de uma parede, de outra parede 5 metros e meio. Nós aí já entramos no decimal, tinha um inteiro, entramos agora na parte decimal. Geralmente na engenharia civil, na construção de uma forma geral, é utilizado mais esses termos, 1,5 metro, 2,5 metros, algo assim desse tipo. Enquanto nós temos um caso específico aqui da engenharia que é muito mais detalhista para essas questões de decimais, que é no caso a engenharia mecânica, que no caso ali trabalha contato com contato de componentes com a precisão muito grande. Às vezes essa precisão chega aí na casa de 10 a menos 6. Então a precisão disso é muito alta comparado, no caso, uma engenharia com outra. Não desmerecendo nenhuma das duas engenharias. Por quê? Porque cada uma trabalha especificamente com uma determinada área. Beleza? Vamos falar então sobre a representação dos números decimais. No caso então aqui, os decimais, eles são todos aqueles números que têm a parte inteira, como eu já havia falado, né? Junto com a parte decimal, que é a parte após a vírgula. O que acontece, a separação dele da parte inteira para a decimal, é a vírgula, certo? Ela também pode ser tanto positivo quanto ser negativo, onde não tem nenhum problema quanto a isso. Só exemplificando aqui, 13 é um número inteiro e após a vírgula temos no caso aqui, ó, a parte decimal. Sabendo disso, né? Os números decimais, como eu já falei, eles tanto podem ser positivo quanto negativo. Por quê? Porque ele é uma parte inteira. O inteiro, no caso, você pode trabalhar tanto com valores negativos quanto com positivos. Além disso, também, os números decimais eles podem ser finitos, ter um fim, ou ser até infinitos. A divisão dá diversos números aí. E também, ou a parte periódica, que é algo que tem um padrão a ser seguido. Ele também pode ser representado de forma fracionada. Essa questão de fracionamento, questão de operações números fracionados, não precisa se preocupar no momento, certo? Por quê? Porque mais à frente vamos ver esse conteúdo aí abordado aí passo a passo para você, beleza? Então, o padrão de uma forma geral dos números decimais, ele é dessa forma aqui, ó, onde nós temos a parte inteira, que a parte inteira aqui, ó, nós só temos uma unidade, e temos a vírgula, né, que é o separador dos números inteiros dos números decimais, essa vírgula aqui, e temos agora aqui a parte decimal, onde aqui nós temos 1 décimo, 2
centésimos, 3 milésimos, certo? E assim sucessivamente. Considerando então o exemplo anterior, né? Nós tinha aí no caso o valor de 1,123, onde no caso nós temos 3 algarismos decimais. Esses 3 valores aqui são decimais, certo? Após a vírgula, o 1, o 2 e o 3. Então, eles comportam da seguinte forma: o 0,1 é o número, no caso, decimal da posição 1, certo? O 0,02 é a posição do número 2 e o 0,03 é a posição do número 3. Tendo então essa ideia aí de uma definição básica da parte de números decimais, só para o conhecimento aí e aprimoramento dessa ideia, nós vamos concluir essa parte de definição na próxima aula, para que a aula não fique muito extensa, muito longa e cansativa para você, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.